Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Você já foi a São Paulo? Eu já fui algumas vezes e eu confesso pra vocês que eu fiquei encantado. Eu gosto muito de cidade grande, então São Paulo pra mim é um prato cheio. Gosto de falar de São Paulo principalmente por causa do transporte. Encontrei diversas variedades de ônibus, a malha ferroviária é incrível e muitas outras coisas. E eu fiquei pensando, o que São Paulo tem que o Rio de Janeiro não tem? O que o Rio de Janeiro pode ter e pode copiar de São Paulo? São coisas que dá para se pensar. Eu convidei Paulo Pereira, mora em São Paulo desde que nasceu, e Rafael Puig, carioca, que já foi a São Paulo e morou por algum tempo lá, para contar as suas experiências de como foi toda essa impressão que eles têm da maior cidade do país e o que eles acham que o Rio de Janeiro pode melhorar. Além disso, claro, contando as suas vivências de uma maneira muito descontraída. Vamos conversar? Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast piloto do Didico. E eu espero que esse tenha menos ruído do que da última vez. O tema do podcast, o que colar de SP, né? O que colar de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, então assim, eu fui a São Paulo poucas vezes. Assim, eu fiquei chocado, positivamente, com o sistema de transporte de ônibus. E assim, uma variedade muito grande de ônibus pequenos, ônibus enormes, tipo BRT. E eu fui a São Paulo numa época em que não tinha BRT, não tinha BRT no Rio. Então eu ver aqueles ônibus enormes em São Paulo foi algo, né, muito assustador para mim, positivamente. Eu fiquei bastante animado também quando eu comecei a pesquisar sobre a malha do metrô de São Paulo, né, do metrô e do trem de São Paulo. Era só isso que o Rio precisava, entendeu? Só isso que a gente precisava para poder ter uma vida digna, para a gente poder se locomover dos espaços. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, Paulo. Você mora em qual bairro de São Paulo? Em qual localidade de São Paulo? Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente pela oportunidade de participar dessa conversa com você. Bom, eu moro atualmente no bairro da Santa Cecília, que é um bairro do centro de São Paulo. Faz 4 meses que eu moro aqui. No entanto, eu sou da periferia de São Paulo, zona leste, de um bairro próximo a Guaianazes. E por você morar num bairro de periferia, como é que funciona o sistema de transporte aí? Como é que você consegue se locomover aí no seu bairro para áreas mais centrais? Os ônibus e micro-ônibus, eles funcionam bastante. Micro-ônibus, que também são chamados de peruas, lotação. Normalmente, esses micro-ônibus, que eles levam até as estações de metrô. Então, na verdade, em muitos casos, principalmente das periferias da Zona Leste de São Paulo, que é o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, a gente precisa ter acesso ao metrô para acessar o centro. Porque se a gente for acessar o centro por meio de ônibus, não compensa, porque é muito tempo gasto, é muita baldeação, ou seja, você pega um ônibus num canto, desce no outro, pega outro ônibus, e assim a demora não vale a pena. Ah, sim. Então você fala que tem as peruas, né, as vans, as combis que levam para encontro, né, dos principais modais, né, que é trem e metrô. Exatamente. Essas peruas levam para os trens e os metrôs, que são as melhores formas da gente chegar ao centro da cidade. Só que isso, eu já queria dar um detalhe sobre isso, que é sobre a transformação que houve na vida das pessoas com o advento do bilhete único. Faz um tempo, mas aqui em São Paulo foi durante a gestão da Marta, como prefeita, e eu lembro como o advento do bilhete único teve um impacto significativo na vida das pessoas. Porque, assim, para chegar até o centro, eu lembro que o meu pai, todas as pessoas mais velhas, utilizavam ônibus. Existia o metrô, porém era caro, não tinha como. Então as pessoas simplesmente usavam esse mecanismo de entrar no micro-ônibus, pegar outro ônibus, até chegar ao centro. E essa mudança no acesso ao transporte público, ela possibilitou que as pessoas tivessem a vida, digamos, otimizada, que tivessem o seu tempo otimizado, que tivessem mais qualidade de vida ao conseguir fazer esse acesso ao metrô. Ou seja, com bilhete único a pessoa faria a integração do ônibus com o metrô, pagando zero ou pagando uma tarifa muito menor.
Então, acho que, digamos assim, é relativamente recente esse acesso ao centro via trem e metrô. Quando o bilhete único surgiu, na verdade, já foi um boom quando surgiu o Rio Card. Né? O Rio Card, quando ele surgiu, né, a forma de você pagar a passagem de maneira eletrônica, né, de maneira sem dinheiro, já foi algo muito bom. E quando surgiu o bilhete único, em que você podia integrar ônibus com trem ou com metrô, foi algo assim maravilhoso, principalmente para os trabalhadores, né, para as pessoas que moram mais longe dos centros, né, nos bairros mais distantes e nas cidades mais distantes, né, das capitais, né, porque geralmente muita gente que são de outras cidades vão trabalhar na capital e a quantidade de gente assim é muito grande. Eu tô aqui com o Rafael, mas você morou em São Paulo por um tempo. Por quanto tempo? Mais ou menos meio ano. Fui lá para tentar uma vida nova mesmo. Fui trabalhar, fui fazer essas coisas. E como é que foi a sua experiência, a primeira vez que você chegou em São Paulo? Olha, foi chocante. Foi chocante, cara, porque a gente aqui no Rio de Janeiro é um ovo, né? Por mais que seja uma cidade grande, tudo é relativamente perto. E, cara, sim, São Paulo é aquela coisa cosmopolitana, aquela coisa gigantesca, a distância de um bairro para outro. É tipo você cruzar a cidade do Rio de Janeiro, é uma parada muito absurda. E a vida lá é completamente diferente do que para quem é carioca, né? É uma vida com outro estilo, assim. Você tem que se acostumar com aquele estilo, né? E como é que você lidou quando você chegou lá em como se locomover nos espaços em que você precisava ir? Eu morei num bairro que era, não sei se o Paulo conhece, o Rio Pequeno, ali mais ou menos, conhece, mais ou menos dentro do bairro do Butantã, e era um bairro assim que é que nem aqui, por exemplo, você já falou isso no podcast, então acho que não tem problema, você mora em Ricardo. Você falar com uma pessoa, sei lá, da Zona Sul, alguém da Zona Norte, do Tijuca, falar assim, eu moro em Ricardo de Albuquerque, a pessoa vai te olhar com aquela cara tipo, meu Deus, aonde é isso? Eu tenho que dar a sugestão, tem que falar, gente, eu moro perto de Nilópolis. Aí a pessoa fala assim, mas eu não conheço Nilópolis. Aí eu falo assim, você sabe da Beija-Flor de Nilópolis? A pessoa logo lembra. Eu tinha que fazer mais ou menos isso, eu tinha que falar assim, Rio Pequeno, as pessoas me olhavam com aquela cara tipo, meu Deus, aonde é isso? Eu, tipo, nossa, é muito longe. E realmente, era longe do centro. E para eu me locomover, rapaz, eu lembro que eu trabalhei em 2 restaurantes, quando eu morei em São Paulo. Um era num bairro de pessoal com muito dinheiro, na Vila Nova Conceição, e eu lembro que eu pegava um ônibus e, cara, era assim, eu tinha que andar uma distância muito grande, porque eu morava num lugar bem isolado, assim. Eu tinha que andar uma distância bem grande e o ônibus demorava, tipo, 2 horas para chegar lá, assim. E para eu pegar metrô, se eu quisesse ir para qualquer lugar da cidade, eu lembro que era também um sufoco, porque eu tinha que sair num horário bom, tipo, muito cedo de manhã, ou na época que eu trabalhei de noite, teve uma época que eu estava trabalhando de noite, eu tinha que sair num horário que quase não tivesse trânsito, se implicava em chegar mais cedo no trabalho, porque era uma distância muito grande até o metrô. E aí eu conseguia pegar o metrô na estação do Tantã e fazer as baldeações até Vila Mariana. Só de você ter falado de 2 horas de viagem, aliás, você falou disso, eram 2 horas por causa do trânsito ou por causa do trajeto? As duas coisas. As duas coisas, né? Era um combo, né? A distância do Rio Pequeno para Vila Nova Conceição, e também porque em São Paulo tem 4 horas do rush, né? Paulo deve saber como é que é essa parada aí. Tem 4 horas do rush. Sim. Tá, eu já queria fazer um comentário de uma coisa que vocês acabaram de falar. Pode falar. Aqui em São Paulo, a gente se referencia muito pela estação de metrô, pela estação de trem. Isso, inclusive, já virou até meme, porque quando você se perde, você pensa, nossa, eu tô perto de qual metrô? Porque as nossas linhas de metrô e de trem são muito integradas. Então, se você precisa chegar na linha vermelha do metrô, você pode ter acesso através da linha amarela, através da linha azul, através da linha 11, coral, do trem. Então, assim, o fato de ser muito interligado faz com que a gente use sempre as estações de metrô como referência, ou de trem. E tem um outro ponto muito interessante que vocês falaram, que quando a gente conhece uma pessoa que é de um outro lugar, diferente de onde a gente mora, a gente sempre usa a referência do metrô. Ou seja, eu falo, eu moro em Guaianazes, mas na verdade não é Guaianazes. Guaianazes é a estação de trem, porque onde eu morava, na verdade, era Vila Curuçá, enfim,
em Jardim Robro. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem tanto essa relação, embora seja assim com estações muito específicas. Mas uma coisa que eu cheguei até a falar num podcast anterior é de que a história dos bairros, elas são muito interligadas às estações de trem. Conforme foi sendo criados os trilhos, né, e as estações, os bairros foram se formando em torno da ferrovia. A partir dali se criaram os bairros, mas não foi o suficiente da gente poder associar a estação ao bairro diretamente. É até uma coisa diferente para a gente e que eu acho totalmente positivo, porque isso facilita totalmente a comunicação e onde é exatamente os lugares em São Paulo, na região metropolitana ou mais distante. Agora, deixa eu aproveitar que você está falando, Paulo, falar que você também veio aqui no Rio de Janeiro. E quando foi a primeira vez que você veio aqui? A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi em 2017. Eu fui na casa de um amigo que morava na época em Nilópolis. Eu fui conhecer um projeto que ele participava numa instituição que oferecia cursinhos populares numa outra cidade da Baixada. Depois eu fui algumas outras vezes, por outros motivos. E Paulo, qual foi essa primeira percepção quando você começou a utilizar os transportes aqui? Você teve alguma dificuldade na primeira vez? Fiquei bastante confuso com o transporte, porque eu achei que tinha muitas siglas, muitos meios diferentes, BRT, VLT, o trem, o metrô. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi tentar me localizar nos trens e metrôs. Só que eu já senti que a lógica de trens e metrôs não era a mesma que eu me guiava em São Paulo. Então, essa coisa de onde eu estou, vou procurar um metrô mais perto, não necessariamente funcionaria no Rio de Janeiro. Isso me deixa bastante aflito. E eu lembro que eu ficava a todo momento fazendo pesquisas. Aliás, eu parava, quando eu conseguia parar em algum canto, eu pesquisava, meu Deus, o que é BRT? Meu Deus, o que é isso? O que é esse ônibus? Qual que é a diferença dessa linha, dessa outra? E foi bastante difícil. Na verdade, eu acho que ainda é difícil a minha locomoção no Rio de Janeiro. Mas com os ônibus, você chegou a pegar alguns? Eu peguei ônibus no Rio de Janeiro pouquíssimas vezes, porque, na verdade, acho que eu fiquei com um pouco de medo de me perder. Então, os meus principais meios de transporte que eu utilizei foram os BRTs, que eu acho que tem uma lógica um pouquinho parecida com o trem e metrô, tem um conceito parecido. Então, foi a associação mais próxima que eu consegui fazer ao que eu uso aqui em São Paulo. Agora, ônibus, eu não tive tanta coragem de utilizar, porque eu fiquei com medo de me perder. E você, Rafael, você mora aqui no Rio, qual é o bairro que você mora? Atualmente, eu estou morando no Grajaú. E como é que funciona o transporte por aí? Aqui é um transporte assim, bastante funcional, né? Inclusive, um dos motivos para eu ter vindo morar aqui, antes eu morava em Vicente de Carvalho. Além da questão de que eu morava num lugar que estava com muita guerra e tal, muitas coisas assim, tipo, na esquina da minha casa, estava começando a oferecer uns riscos. Também foi a questão do transporte, porque aqui você tem ônibus para tudo quanto é lugar da cidade, né? Então aqui, por exemplo, tem um ônibus que é o 422, que talvez seja o ônibus mais funcional do Rio de Janeiro inteiro. Sabe, ele passa por quase tudo, tipo, da Zona Norte, né, da Zona Norte, assim, Tijuca e tal, Centro e Zona Sul. Então, por exemplo, se você trabalha no centro, o 422 é um ônibus perfeito. Aí você tem outros, como o 435, 434. Você tem ônibus pro Meier, pro Engenho Novo, tem ônibus para Bom Sucesso, Penha, tem tudo quanto é lugar. Paulo, você já ouviu falar de Grajaú? Eu já ouvi falar do Grajaú aqui de São Paulo, porque é um bairro, enfim, se eu não me engano, é Zona Sul de São Paulo, que é periferia. Rafael, voltando à sua experiência quando você estava em São Paulo, quando é que você realmente percebeu que agora eu sei andar minimamente de trem, de metrô e eventualmente ônibus aqui? Foi quando eu comecei a trabalhar no turno da noite e o expediente acabava depois da meia-noite. Percebi que o meu ônibus não passava mais. E era o único ônibus que eu podia pegar. Pesadíssimo. Foi assim que eu percebi que, tipo assim, da primeira vez que eu tive que voltar para casa, passar esse perrengue para voltar para casa, eu comecei a conhecer rotas alternativas. São Paulo tem uma questão que no Rio de Janeiro não tem, que lá a maioria dos transportes públicos não funcionam de madrugada. Então, aqui no Rio também é um pouco assim, dependendo do bairro, né? O metrô, né? O metrô funciona até meia-noite. E Exato. Eu acho isso um absurdo. O trem, dependendo do ramal, fecha 8, 9 horas da noite. Então... Pois é. Eu tinha que dar meu jeito de voltar para casa. Eu comecei a perceber que eu dei master assim, no transporte quando
eu consegui chegar em casa depois do expediente. Eu demorei muito para chegar em casa. Eu comecei a conhecer linhas novas, aí alguém falava um bairro, eu falava, não, dá para você pegar a linha tal, uma coisa assim. Aquela música O Trem das 11 é muito cabível para esse momento, ou seja, Exato. se eu perder esse trem que vai embora às 11 horas só amanhã de manhã. Isso, inclusive, é uma oportunidade para a gente fazer uma crítica. Deveria funcionar a noite inteira. Tem ônibus que circulam até determinado horário, até 2 da manhã, tem ônibus que até 1 hora da manhã, tem determinadas regiões que tem ônibus que ficam circulando a madrugada inteira em intervalos menores, mas não é uma coisa unificada. E o metrô geralmente fecha meia-noite ou meia-noite e 50. As pessoas ficam limitadas, porque vamos supor que de repente alguém que precisa utilizar o transporte público, se alguém passar mal de madrugada, você não vai conseguir usar um ônibus, se a pessoa não tiver um vizinho que leve de carro, se a pessoa não tiver dinheiro para pegar um Uber, etc, etc, como é que ela faz para se locomover? Ou então você está voltando de algum compromisso, sei lá, da faculdade, e de repente você teve que passar em algum lugar, você vai ter que ficar preso àquele horário do metrô e dos ônibus. Isso é bem ruim. Isso cansou de acontecer comigo. São Paulo tem essa complicação, né? Que você tem que conhecer alguém. Já aconteceu de amigo meu passar mal. E a questão da distância também é muito grande. Aqui no Rio também não é muito diferente, né? Que eu, quando morava em Vicente Carvalho, eu também tinha essa dificuldade em relação aos ônibus. Os ônibus, por exemplo, naquela região ali, Penha, Brás de Pina, Vicente Carvalho, tem uma hora que eles simplesmente param de passar. Vai de uma questão não só do operacional das empresas, mas também por uma questão de segurança, né? Porque em muitas áreas, realmente, as empresas fazem questão de encerrar as suas atividades mais cedo. Partindo para a pergunta principal, Paulo, você viveu um tempo aqui, né, no Rio de Janeiro, né? Passou uns dias aqui, não sei quanto tempo exatamente, mas o que você viu no Rio de Janeiro em questão de transporte que você acha que faltou em relação ao que você vive em São Paulo? Antes de falar do transporte, existe uma questão burocrática no Rio de Janeiro que eu acho que é muito mais bem resolvida do que em São Paulo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu precisei de um Rio Card, eu lembro que eu cheguei numa estação de BRT, eu fui numa maquininha e simplesmente eu comprei, o cartão saiu da maquininha. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque, assim, é mágico, Paulo, né? É mágico. Porque aqui em São Paulo, para você conseguir um bilhete único, demora bastante. Você precisa mandar os dados para a SP Trans, tem que ter toda aquela personalização. Sim, eu senti que a SP Trans ela tem muitos problemas burocráticos que dificultam a vida das pessoas. O que tem no Rio de Janeiro, eu acho que essa diversidade de opções, por mais que tivesse me confundido um pouco, eu acho que faltava em São Paulo alguma coisa parecida com o BRT. Eu acho que uma estrutura de BRT em São Paulo funcionaria muito. Óbvio que quando eu falo isso, eu falo sob uma perspectiva de alguém que não estudou planejamento urbano, que não estudou mobilidade urbana, mas é questão de um leigo que sentiu. Então, eu acho que tem alguns lugares que são parecidos com o que é o BRT, só que ainda assim não é a mesma coisa. Eu acho que o BRT seria algo semelhante ao BRT, seria uma das soluções que poderia contribuir muito com a mobilidade urbana em São Paulo, contribuindo inclusive com os metrôs. Uma coisa que é recente aqui, acho que eu não lembro quantos anos tem, mas faz poucos anos, que é a linha, que é a faixa exclusiva para ônibus, ou seja, você está numa avenida, etc., e os carros não podem passar por aquela faixa, porque somente os ônibus e alguns táxis eles terão direito a passar por ela. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, mas que ainda assim é diferente do que acontece com a lógica dos BRT. O BRT, como eu falei no episódio anterior falando sobre o BRT, né, a ideia dele é muito boa, ela facilitaria muito, né, principalmente a Barra da Tijuca. Para chegar na Barra, antigamente, era 2 horas, às vezes 3 horas. Hoje, eu posso dizer que do meu bairro para a Barra da Tijuca, o que era feito em 1h30, 2h30 em baldeação, eu faço em menos de 1 hora, por causa do BRT. O grande problema é o que o BRT se tornou hoje. Então, Paulo, você falou do bilhete único. Um tipo de bilhete único você consegue com facilidade, que é esse que você procurou. Tem um outro tipo de bilhete único, que nós chamamos de intermunicipal. Você precisa fazer um cadastro no site, comprovar renda,
e aí você paga uma taxa de R$ 40, mas que esses R$ 40 voltam para você como passagem. Rafael, você, morador do Rio de Janeiro, já foi a São Paulo um tempo, e o que você olha para o que você já teve de experiência em São Paulo e vê o que você vive hoje e diz, nossa, poderia ter aqui no Rio? Essa questão do bilhete único que o Paulo falou é real. Eu lembro que para fazer o meu também foi um sufoco danado, né? Era 2014, então acho que demorava um pouquinho mais. Eu tenho o Intermunicipal, inclusive, ele também é chatinho, é burocrático mesmo, mas ele é uma mão na roda, cara. Você pagar R$ 8,55 é tudo de bom. Mas uma coisa que, assim, sobre bilhete único, eu acho que o bilhete único daqui do Rio de Janeiro deveria ser igual a São Paulo, você poder fazer mais integrações sem pagar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pegar um terceiro ônibus, pensando assim, droga, meu dinheiro, cara, porra, dinheiro contadinho, salário, podia. Quando eu fui ver, caraca, eu não paguei a passagem, como assim? Tem alguma coisa errada aqui. Depois eu fui descobrir que não, você podia integrar várias vezes, isso é uma coisa. É milagroso. Porra, é maravilhoso, gente. Fora o intervalo também. O intervalo aqui do Rio eu acho muito curto, né? 2h30 eu acho muito pouco. E além disso, também, o que o Rio poderia ter de melhor é uma malha metroviária e uma malha ferroviária maior, sabe? Porque isso é uma coisa que, sinceramente, em São Paulo não tem comparação. Você tem 12 linhas, contando metrô e CPTM. Pô, é um absurdo isso, cara. Você consegue se locomover para qualquer lugar. Tipo, tem lugares que você não tem acesso pelo metrô? Tem, tipo onde eu morava. Era um perrengue muito chato para chegar em casa. Às vezes eu tinha que andar distâncias muito grandes, dependendo da hora que eu saía do trabalho. Mas ainda assim, pelo menos eu conseguia chegar perto de casa. Aqui no Rio, muitas vezes... E outro detalhe, são diversas estações de integração. Aqui, você tem que ir para um ponto inicial para você fazer uma baldeação, por exemplo, de transporte pelo metrô, pelo trem. É horrível. E, além disso, a questão do corredor de ônibus lá, o sistema de ônibus sanfonado, eu acho que é fantástico, porque isso comporta mais gente, né? Similar ao BRT mesmo. Inclusive, quando o BRT começou, eu falei, isso é ônibus de São Paulo. Eu só acho que, assim, isso aí fica até uma crítica, né? Você já fez um episódio sobre o BRT, eu acho que o nosso BRT deveria ter uma estrutura muito melhor, cara, porque o declínio que o BRT sofreu é uma parada muito triste, velho. É um bagulho muito desesperador. Eu vivi isso, senti isso na pele, foi bem ruim. Eu acho que a gente poderia ter essa organização maior e pegar o exemplo de São Paulo mesmo. É uma cidade que, na questão da mobilidade urbana, tem muito a ensinar para o Rio de Janeiro, que, sinceramente, aqui o negócio tá feio, cara. Uma outra questão muito legal que eu gosto da capital paulista é a questão das ciclovias, principalmente depois de 2012, no governo Haddad. Você já deve ter visto aquele GIF, né, dizendo a evolução das ciclovias em São Paulo. Eu fiquei chocado positivamente. Cara, tudo que eu queria. Parar com esse negócio de que... Eu entendo que a ergonomia da cidade do Rio de Janeiro é diferente da de São Paulo, mas, ter ciclovia só em centro, Zona Sul e Tijuca, não dá, entendeu? Isso não é incentivo algum. Para encerrar o assunto, tem que fazer uma pergunta para os dois. Primeiro para o Paulo, exatamente o que eu falei no meu primeiro podcast, né? Que eu falei a minha experiência de quando eu peguei o ônibus pela primeira vez. Paulo, com quantos anos você pegou um ônibus pela primeira vez? Você se lembra? Você diz sozinho, né? Sozinho. Tá. Eu me lembro quando eu peguei o ônibus pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos de idade. Eu comecei a fazer um curso de informática num bairro perto do bairro onde eu morava, porque essas periferias geralmente têm bairros que concentram centros comerciais. Aí esse centro comercial tem várias escolas de curso, etc, etc. Eu insisti muito para os meus pais me matricularem, porque eu queria fazer curso de informática, eu queria fazer todos os cursos possíveis. E aí foi um momento que eu me deparei com o desafio e com a oportunidade de pegar o ônibus sozinho. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu me senti muito empoderado, porque acho que eu sempre tive essa de querer me sentir mais velho, de querer me sentir mais responsável do que geralmente se cobra da minha idade. E aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei com bastante medo, confesso, então fiquei tomando muito cuidado, medo de me perder, de não conseguir mais voltar para casa, de ter que morar na rua, esse tipo de paranoia que passa pela cabeça. Mas eu acho que quando eu entrei no ônibus, e aí que eu desci no lugar certo, que eu fiz o meu curso, aí depois eu voltei pro ponto, peguei o ônibus certo, voltei para casa, eu me senti muito empoderado, muito
feliz, eu sempre ficava ansioso pelos momentos que eu poderia pegar ônibus sozinho. A primeira vez que eu peguei metrô foi quando meu irmão mais novo nasceu. E aí meu pai estava com a minha mãe no hospital, etc. E aí eu falei, nossa, meu irmãozinho nasceu. Aí a gente, assim, sem avisar, acho que a gente era novo, a gente tinha inclusive 11, 12 anos. E a gente pegou o metrô sozinho, assim, falei, vamos para o hospital, vamos pegar o ônibus, vamos chegar na estação, vamos pegar o metrô, e deu certo. Ainda bem que deu, né? Eu peguei trem pela primeira vez, assim, eu fiquei bastante chocado. Aqui, a Supervia, assim, é um negócio diferente, né? A primeira vez você nunca esquece. E você, Rafael? A primeira vez que eu peguei ônibus sozinho, eu tinha também nessa faixa, eu tava com uns 11 anos de idade, eu tava na 5ª série, e pela rotina de trabalho dos meus pais, separados e tal, não tinha como me levar pra escola, então teve que ser. Primeiramente eu comecei a voltar pra escola sozinho, minha mãe dava um jeito de chegar um pouquinho depois no trabalho pra me levar, e aí depois na 6ª série, lá com uns 12 anos de idade, eu comecei a ir e voltar de ônibus sozinho. E foi também essa coisa aí que o Paulo falou, essa coisa empoderadora, né, de você se sentir adulto, você falar assim, pô, caraca, eu tenho responsabilidade, sabe? Nossa, muito legal ter responsabilidade, né? Eu me sentia super adulto, assim, super, sabe? Pô, caraca, que demais. A partir daí eu comecei a ir sozinho pra tudo quanto é lugar, né, assim, pra mim era... Na verdade eu já andava sozinho, mas ir de ônibus, cruzar a cidade de ônibus foi uma parada. E o metrô sozinho também foi mais ou menos na mesma época. Como eu sempre morei numa região da Zona Norte, assim, os lugares que eu frequentava, eu não precisava pegar o trem, eu quase não pegava. Eu comecei a pegar o trem mais ou menos com uns 13, 14 anos de idade, que aí eu comecei a ir para outros lugares, casas de amigos, comecei a frequentar lugares onde tinha como ir de trem. Realmente, a primeira vez que você pega a Supervia, você nunca esquece aquela coisa assim... Eita, né? O que tá acontecendo aqui, gente? Aí depois você se acostuma. Depois você acostuma. A Supervia vira o seu xodózinho. Sim, depois que você sobrevive a primeira, você consegue sobreviver às restantes, né? Você sobrevive ao seu primeiro Santa Cruz lotado às 7 da noite, né? Onde você fica com um braço em frente à cara, outro braço nas costas, um pé lá a 3 metros de distância e outro pé tentando firmar no chão. Você já tá apto a fazer qualquer outra coisa. O importante é chegar em casa, né? O importante é chegar em casa. Eu quero utilizar uma frase que as pessoas da periferia ou de outros municípios do estado de São Paulo, que é bastante utilizada, que é eu vou para a cidade. Ou seja, uma pessoa que mora na periferia, ela se refere ao centro de São Paulo como a cidade. Eu não sei como isso acontece em outros estados. Mas aqui em São Paulo, essa lógica se perpetuou, assim, através do tempo. Os meus avós sempre falavam, eu vou para a cidade. E a gente se pergunta, e a gente não é cidade? A gente não faz parte de São Paulo? E aí já entra num outro eixo temático que eu gosto bastante, que é o direito à cidade. Ou seja, cidade para quem? Para quem que é a cidade? Transporte público para quem? Para que serve? Equipamentos de cultura, lazer, segurança, saúde, para quem? Então, acho que é uma coisa que eu sempre tento refletir muito e acho que é a mensagem principal, porque o direito à cidade é um direito humano que ele deveria ser efetivo na vida de todas as pessoas e que a cidade deveria ser para todos, não para determinadas partes da cidade. Essa questão do direito à cidade, Paulo, que você comentou, é muito interessante, porque aqui no Rio isso também acontece, né? A gente vive numa cidade onde o próprio carioca não tem direito à cidade onde ele mesmo vive. Exato. Né? O carioca ele não tem direito a usufruir do seu próprio espaço urbano. A gente também aqui fala isso. Quando a gente vai para o centro da cidade, a gente diz que está indo para a cidade. Quem mora em Caxias sabe muito bem que se você mora em qualquer outro bairro de Caxias, Gramacho, se mora no Corte 8, no Pilar, Santa Cruz da Serra, quando você vai para o centro de Caxias, as pessoas falam, estou indo lá para Caxias. Elas não falam indo para o centro. Se você falar centro, as pessoas vão entender que é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Olha isso, olha a lógica, sabe? Eles falam, estou indo para Caxias. Eu vou lá em Caxias hoje que eu tenho que resolver umas coisas. E aqui no Rio não é diferente. A pessoa fala, eu vou lá para a cidade. Essa questão do direito à cidade é uma coisa que a gente tem que discutir muito, porque é tudo baseado na lógica de separação, de hierarquização social, de classe,
que é uma coisa que tem que acabar, gente. É uma coisa que a gente tem que começar a repensar. Né? Eu acho que até dá um gancho aí para a questão do rapaz. Né? Eu tô muito, assim, nem sei se isso vai entrar pro podcast, é um comentário pessoal. Eu tô muito chocado, cara, eu tô muito abalado. Chocado eu não tô, porque infelizmente isso acontece sempre, cara. Eu tô assim, eu fiquei sabendo disso, eu tô arrasado, mano. Para quem tá ouvindo, né, é impossível que não saiba do que aconteceu com o João Pedro, né, 14 anos, morador de periferia do Rio de Janeiro. E eu não vou dizer o que eu li no jornal, né, eu não vou dizer o que eu li no Twitter, né, que foi, ele morreu em uma operação, ele foi assassinado, ponto. Eu acho que nada mais do que eu disser vai ter um peso tão grande quanto a fala do pai dele. E eu vou ler a fala do pai dele. Abre aspas. A polícia não matou um jovem de 14 anos, com um sonho, com um projeto, querendo ser alguém na vida. A polícia matou uma família completa. Matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. Foi isso que a polícia fez com a minha vida. Fecha aspas. Quem falou isso foi o Neilton Pinto, é o nome do pai do João Pedro. Eu acho que isso vale mais do que qualquer discurso meu. Bom, acho que não existem palavras para expressar o quão estarrecedora é essa situação, que, como vocês muito bem falaram, não surpreende, mas que machuca a gente toda vez que isso acontece, porque a gente sabe que isso é um projeto político, isso é necropolítica pura, isso é racismo estrutural, já ficam os termos para quem está ouvindo pesquisar depois, que é de suma importância, porque muitas vezes as instituições tentam camuflar, como você disse, que a mídia coloca em uma operação policial, não, foi um assassinato e foi o Estado. Isso é muito mais grave porque não é apenas um indivíduo tirando a vida de outro, é o Estado. Isso tem um peso muito maior e isso tem que ser repudiado e a gente não pode deixar de falar sobre isso e de cobrar ações e reivindicar o quão absurdo e quão inconcebível é essa situação. Esse tipo de coisa realmente não sempre acontece, né? Parece que existe até uma predileção por pessoas jovens, totalmente o reflexo de tudo que a gente tem vivido agora, necropolítica, como o Paulo falou. As pessoas, elas não entendem, não sabem o que é racismo estrutural. Mesmo eu sou branco, talvez me estender nesse assunto não seja tão prudente da minha parte, mas é uma coisa que as pessoas precisam saber para ontem, elas precisam entender para ontem, elas precisam entender quem elas estão defendendo, elas precisam entender quem elas estão aplaudindo e elas precisam entender principalmente o lugar delas na sociedade. Qual é o lugar das pessoas na sociedade? A gente precisa entender isso para ontem. Se a gente não conseguir se entender como sociedade, se a gente não conseguir se entender como entes participativos dentro de uma rede de pessoas, a gente nunca vai mudar nada, a gente nunca vai conseguir modificar nada, sabe? O racismo vai continuar, os preconceitos vão continuar, a LGBTfobia vai continuar, o machismo vai continuar, a violência de todos os tipos vai continuar. Essa naturalização da violência, da morte, do horror vai continuar. E é muito infeliz que esse tipo de coisa esteja acontecendo e essa fala do pai do rapaz foi realmente algo que é real, porque foi a morte de uma família. Foi a total destruição de uma família inteira. Paulo, Rafael, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Muito obrigado pela disponibilidade. Eu espero que vocês possam participar mais vezes comigo. Eu quero deixar claro que, além da gente discutir sobre mobilidade urbana, a gente tem que discutir sobre sociedade. Quando eu decidi colocar qual ramo do meu podcast eu queria colocar para as pessoas pesquisarem no Spotify, na Deezer, eu optei por colocar sociedade e cultura. E é exatamente por isso que esse espaço ele tem que ser usado em prol da sociedade, em prol da cultura e em prol principalmente da minoria. Uma frasezinha apenas, né? A consciência de classe é o primeiro passo para que uma sociedade possa de fato se enxergar como sociedade. Obrigado, gente.